Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Eu conversei com a professora Laura, a gente conversou, e aí como a gente tinha feito um plano para a semana passada e acabou que nós não conseguimos concluir o planejado, né? E aí não seria ainda o caso de mudar o assunto, poderíamos explorar um pouco mais aquela parte introdutória, essa primeira sessão. E aí então resolvemos que eu daria essa aula, né? E aí na semana que vem a gente espera então que a gente já possa passar para aquele conteúdo do Kant bem específico, que é o imperativo categórico, né? Então nessa aula passada e nessa aula de hoje, o que nós estamos tratando são aquelas questões preliminares, né? São aquelas questões que foram base para que o Kant de fato fizesse a tese dele, né? Aí a tese dele vai ser o que a Laura, assim, a gente pretende que a Laura trabalhe semana que vem, que é o imperativo categórico do Kant, né, imperativo categórico do Kant. E aí ainda teria uma outra, né, que aqueles de vocês que vão fazer direito, né, o curso de direito, aí lá na faculdade de direito, eu tenho certeza que você vai estudar uma outra fase do estudo do Kant, que seria a aplicação da teoria dele, né? Quando a gente estuda lá no curso de Direito um livro do Kant que é a Paz Perpétua, entendeu? Então pensa bem, gente. O que nós estávamos vendo na aula passada, de toda essa situação de julgar a atitude, né? A atitude tem que ser julgada, tem que ser baseada numa boa ação. E aí, à medida que eu vou pensando nessas atitudes e pensando nas regras que compõem o meu fazer bem, eu fazer as coisas bem, as coisas corretas, gera esse imperativo categórico que é uma lei universal. E à medida que eu me apoio nesse imperativo categórico, eu posso desenvolver uma ética que vai garantir, olha o título do livro, uma paz perpétua, uma paz para a vida toda, uma paz que nunca vai acabar. Então é a felicidade, né? É o bem maior, né? Vamos pensar, seria o mundo daqueles, sabe, daqueles livros do Testemunho de Jeová, né? O paraíso, aquela coisa, o leão e a está no Isaías, né, no livro de Isaías, o leão e o cordeirinho pastando juntos, né? O menininho brincando com a cobra venenosa, e assim vai. Mas é a ideia, né? Pensa se a gente pensasse o certo e agisse só no certo. E aí eu queria, então, retomar a aula hoje, né, a partir daquela última discussão que nós fizemos, né? Na qual a gente estava pegando em Kant aquela questão de que tem que julgar a vontade, tem que julgar a atitude, é o ato. É você fazer uma coisa certa ou fazer uma coisa errada, tem que ser julgado o ato, não os resultados do ato. Alguém de vocês gostaria de comentar, gostaria de retomar o que estudou? Assim, eu estou pedindo encarecidamente que vocês se manifestem agora, né, para ver o que a gente ficou de alguma forma registrado na aula passada para a gente prosseguir nessa aula de hoje. Será que eu tenho moral de pedir isso para vocês e ser atendido? Quer falar, Rafaela? Oi? Você quer falar alguma coisa? Retomar a aula passada, dizer algum ponto, algum comentário daquilo que Não. ficou lá? Eu estava olhando a gravação da aula, teve uma menina, eu acho que é a Ana Maravilhosa, um comentário. Você gostaria de retomar alguma coisa? Você está aqui? Tá, tô vendo. Gostaria de fazer um comentário Eu para tô gente? aqui. Uai, eu lembro que a gente tava falando. Eu lembro que a gente ainda fez até uma atividade lá sobre características dos vilão. Agora, gente, como que é a palavra? Virtude. Isso. Uhum. A Ana, ela também chegou a citar aí, professor, aquela parte sobre a atitude, que ela deve ser julgada a parte da boa vontade, as atitudes corretas, e não dos resultados.
Esse foi justamente o último slide que nós vimos na aula passada, né? Porque, então, por que essa discussão que nós fizemos? Então, assim, nós estamos fazendo meio que revisão para a gente avançar, né? Porque não adianta a gente simplesmente avançar sem ter essa constatação aí. Por que teve essa conversa sobre virtude aqui na teoria do Kant? O Kant valoriza a questão da virtude para se estabelecer o ato bom, o ato correto, o dever? Ele valoriza a virtude? Sim ou não? Professor, repete, travou. O Kant valoriza a virtude como sendo um elemento que vai garantir que a pessoa seja uma pessoa boa? Sim ou não? Não. Eu acho que sim. Eu lembro do senhor falar que às vezes nem todas as ações corretas são boas e que ele defendia que a gente tinha que ter ações corretas. Agora, tem que só... Boa, em que sentido que você pensou quando você falou a palavra boa aí? Eu pensei Fala. em ajudar o próximo, Certo, pensar mais nas outras pessoas ao invés de ficar pensando só no próprio umbigo. certo. Então, vamos fazer o seguinte. Tem que separar dois conceitos. Existe o bem com... que o antônimo de bem, né? O contrário de bem é mal com L, né? E existe o bom, que o contrário é o mal com U, certo? Então, fazer o bem é fazer algo que seja bom para todo mundo, para o mundo inteiro, entendeu? Fazer o bem é fazer algo que vai agradar a todos, não tem como desagradar alguém. Agora, fazer uma coisa boa é algo que é agradável para alguns e pode não ser agradável para outros. Então, tem a ver com ser agradável, o bom. Agora, eu queria que vocês me confirmassem se eu conseguir explicar direitinho ou não. Então, o bem é universal. O bom é particular. Dá para entender assim? Ou não, gente? Sim. Vamos pensar essa questão. Porque quando pensamos aqui, o Kant vai dizer, olha, a virtude é uma coisa boa, né? A virtude é uma coisa boa. Mas muito mais que a virtude, precisa se desenvolver a boa vontade, né? Porque virtude sem boa vontade, nós vamos ter os vilões, né? Os vilões que têm virtudes, têm capacidades tremendas, né? Capacidades perfeitas, mas a vontade deles é orientada para fazer coisas ruins, entendeu? Então, aí ele está criticando o Aristóteles, porque o Aristóteles dizia que a virtude garante, né? Então, é apenas equilibrar. Equilibrar as virtudes, fugir dos vícios e dos excessos, né? Dos vícios e das carências, né? Da falta da virtude. E aí você é um cara virtuoso e tá tudo belezinha assim. Aí o Kant falou, não adianta nada você ser só virtuoso. Você precisa também ter boa vontade, porque algumas virtudes fazem com que as pessoas sejam arrogantes, algumas virtudes fazem com que as pessoas sejam mesquinhas e essa coisa toda aí. Aí vocês fizeram lá a questão do herói, e aí nós finalizamos a questão dos resultados. Aí eu queria retomar o exemplo dado. Aí eu acho que a conclusão assim do entendimento foi a Rafaela, mas o exemplo eu não consigo lembrar aqui quem foi que se manifestou, não sei se foi a Ana mesmo, mas aquela questão lá de que, então, se eu assassino, né, os assassinos, se eu assassinar os assassinos, eu estarei garantindo que a minha sociedade esteja limpa de assassinos. Então, o resultado é um resultado bom, não é? O resultado é bom. Então, para Kant, seria um ato ético quando eu estou matando os assassinos, quando eu estou declarando pena de morte para os assassinos? Não. Não. Porque o que tem que ser julgado? É o resultado? O que tem que ser julgado? Não. Uhum. Olha aqui. Ah, Não. sim. Olha. Tá vendo o slide? Tem que...
Não é o resultado. Quem tem que ser julgado é a Boa vontade. boa vontade. E aonde eu vejo, aonde eu posso analisar a sua boa vontade? É na sua atitude. Conforme a sua atitude, entendeu? Conforme aquilo que você realmente faz, eu tenho condições de ver se você agiu com boa vontade ou se você agiu com má vontade, né? E aí, Professor, essa é a questão. Sim, mas nessa aí eu fiquei meio confusa, porque, tipo assim, se ele quer limpar a sociedade, vamos dizer assim, foi uma boa vontade dele também, não foi, não? certo. A boa vontade, conforme a gente discutiu... Carol. Oi? A boa... Carol. Certo, tudo bem. A boa vontade é... Bom, vamos voltar, vamos fazer assim a questão lógica. Por que que nós queremos eliminar os assassinos? Professor, Oi. eu acho que pra Kant, tipo, da mesma forma que não é pra matar os assassinos e tudo mais, eu imagino que ele tenha pensado numa forma, tipo assim, de agregar essas pessoas na sociedade sem que elas virem assassinos, essas coisas assim, tipo, uma educação melhor e tudo mais, porque pra mudar o destino de muitos é só com isso. Lembra do livro que eu citei dele aqui? Qual que é o livro, o nome do livro? Lembra que eu falei agora há pouco? Não lembro, não. Acho que eu entrei na aula dele, eu tava achando que não tinha link. O último livro que ele escreveu chama Paz Perpétua. Entendeu? Então, aí é isso que você acabou de falar. Era criar uma sociedade de pessoas racionalmente formadas para estabelecer uma paz perpétua. Mas antes disso, eu queria fazer esse exercício com vocês aqui. Por que que nós queremos acabar com os assassinos? Qual o motivo que a gente tem de querer acabar com os assassinos? Por eles ficarem fazendo, tipo assim, coisas erradas, o mal para outras pessoas. Nós estamos falando de assassino. Qual que é o mal que ele faz, o assassino? Mata. Mata. Por que que nós queremos... por que que nós queremos que eles parem de matar? Por que que nós queremos que eles parem de matar? A pergunta é clara, né, não, gente? Professor, repete a pergunta aí. Então, a primeira pergunta foi: por que nós queremos eliminar os assassinos? Porque eles matam, né? Por que que nós queremos que eles parem de matar? Porque podemos fazer uma vítima dele, Tá, não, mas aí você não vai olhar só em você, né? Não vai olhar só nesse perigo, não. Qual que é o problema? O problema deles. Qual que é o problema da atitude deles? Porque eles não têm boa vontade no ato de matar, seria isso? Não, fala do ato de matar, então. Não fala deles mais. Não, mas tem boa vontade no ato de matar? O ato é errado, professor. Matar é errado? É isso a resposta? Foi? O jovem falou aí? Matar é errado? Foi essa a resposta que você deu? Matar é errado. Então, todo mundo concorda que matar é errado? Isso eu tô falando todo mundo ou não tô falando todo mundo só nessa sala aqui? Viu, pessoal? Eu pode estar certo. Eu não tô falando que é todo mundo, só você concordar ou não concordar, como se fosse assim, quero isso ou não quero. Eu tô pensando assim, pensar na humanidade inteira. Todo mundo que é inteligente agora, alguém diria que matar é bom? Não. Não. Porque nós queremos que ninguém seja assassinado. Nós queremos que não ocorra assassinato, não ocorra alguém causando a morte a alguém. Então, com base nesse fio lógico aí, nessa construção lógica, aí volta aquela primeira pergunta. Nós não podemos matar os assassinos. Por que que nós não podemos matar os assassinos? Porque nós não vamos se tornar diferente deles. Não, só, isso é o desdobramento, Então, ótimo. Mas matar é ruim. Viu, gente? É ruim.
certo? Ah, A tá. resposta que nós chegamos lá no final, matar não pode, matar é ruim. Então, ninguém pode matar. E aí, nós não podemos matar ninguém, não importa quem seja, se a pessoa é assassino. Aí é Então, nesse ponto... Kant, Sim, pode falar. sociedade sem malícia? Polícia não, polícia tem que ter para Não, evitar sem justamente. malícia. Ah, tá, aí que tá. Ué, porque olha, você acabou de falar de malícia. O que é malícia? É mal, não é? A malícia é a má vontade. Então o Kant ele tá falando de quê aqui? De uma boa vontade. Então seria formar uma sociedade, e nem é formar, porque a sociedade já existe, porque está na cabeça de todos nós. Quando eu chamei vocês a falar de razão, todo mundo pensou pela boa vontade, ninguém tem como pensar pela má vontade e enganar o outro. Né? Então, conforme o Kant, a gente age pela boa vontade e sim, sem malícia, sem má vontade, sem fazer coisas erradas. E tem que fazer que coisa? A coisa certa. Mesmo que ela não seja agradável. Porque o agradável é aquela questão do bom, é o bom para mim, bom para o outro. Mas tem que ser feito o bem. E o melhor bem que pode fazer é que ninguém seja assassinado. Para começar a história, né? Para começar. Que ninguém seja assassinado, né? Nem os assassinos. Aí tá a coisa. Na sociedade americana, por exemplo, na sociedade árabe, né? Em alguns pontos da sociedade árabe, se o sujeito lá é a pena do corpo mesmo, né? Você sabe, se roubou, então corta a mão, né? Depois a pessoa provou que não foi ela que roubou, problema, a mão já foi, né? A pena já foi. E assim vai a situação, entendeu? Que são aí Você tá falando do Código Hammurabi? o Código Hammurabi é bem antigo, mas eu estou falando de sociedades atuais mesmo, né? Que se estabelece ali uma regra bem determinada mesmo da pena física no corpo, né? De mutilar as pessoas como pena, como penalidade ali. Mas é com base no Hammurabi mesmo, né? Olho por olho, dente por dente. Só que o que eu estou falando agora é o Estado que e aplicando essas sanções, determinando essas atitudes. Pessoal, então assim, vamos ver se ficou claro, e aí a gente vai avançando aqui, se precisar a gente vai retomando, né? Então, para Kant, olha só, a boa vontade se apresenta, lembra que eu falei aqui para vocês? A atitude sua que vai me mostrar se você agiu com boa vontade ou com má vontade, né? Não o resultado. Deixa eu contar uma história. É claro que vai fugir um pouquinho aqui do contexto, mas é uma história. Uma história que pode ter a ver isso aqui. Eu falava isso mais em sociologia, mas uma vez, lá em Goiânia, não sei se vocês conhecem essa história, eu acho que vocês eram bem jovenzinhos naquele momento lá, mas tinha uma rede de supermercado lá em Goiânia chamada Supermercado Marcos. Não sei se já ouviram falar. E esse supermercado Marcos estava na época de fechar, e aí começou a vender coisas muito barato, né? E foi justamente numa época que estava acontecendo uma fraude do leite. E o leite era aquele leite Piracanjuba na época, que eles foram pegos lá pela vigilância sanitária, né? De situação lá do leite que não prestava, né? E eles ainda reformando aquele leite, aquela coisa toda. E aí a coisa deu investigação federal que foram descobertas carretas de leite sendo enterradas, né, para fugir ali da fiscalização. Beleza. Eu morava em Goiânia e uma freira, uma amiga minha, ela comprou um monte, ela já comprou umas 50 caixas de leite longa-vida da Piracanjuba, né? E aí pediu para que eu fosse com a Kombi lá no supermercado Marcos buscar esse leite. E esse leite ela distribuiu lá numa favela lá em Goiânia. Então deu leite para tudo quanto é família lá, né? 2, 3 caixas para cada família de leite. E aí o que aconteceu? Praticamente todas as crianças e adultos que beberam do leite tiveram infecção estomacal. O leite estava com problema. O leite tinha aquele lote de leite ali, aquele lote inteiro estava contaminado. E aí não tinha mais vaga no CAIS, lá no centro lá de saúde do bairro. E aí? A pergunta é, essa freira fez uma boa ação? Ela agiu de boa vontade? Ou agiu de má vontade, segundo Kant? Eu acho que ela agiu de boa vontade. Agiu de boa vontade.
segundo Kant. Porque ela não sabia Agora, que estava. Vocês já estudaram em sociologia o Durkheim? Vocês já estudaram? Já, Já. Pois é. já. Se fosse em Durkheim essa conversa, que ele vai falar do princípio de solidariedade, que significa fazer o bem, e fazer o bem analisa-se pelo resultado. Então, se olha o resultado desse leite, seria muito melhor para as famílias que nem tivesse esse leite lá. Era melhor passar fome de leite, passar falta de leite, do que tomar um leite envenenado. Não é verdade? Isso, na sociologia, analisa o resultado da ação. Então, para Durkheim, o ato não foi solidário. Agora, para Kant, esse ato foi de boa vontade dessa freira. Ela tinha a oportunidade de comprar o leite, estava mais barato, sabia da necessidade dessas pessoas de leite, tanto que as pessoas receberam leite e consumiram leite, por isso que elas precisavam do leite. Então, ela teve uma boa vontade de levar o leite. Na vontade dela era preservar a vida, a vontade dela. Agora, a vontade da fábrica do leite, ou a vontade do supermercado do leite, que já estava com o leite comprometido, ainda manteve lá o leite para ser vendido, aí foi uma má vontade, foi antiético. Entende a separação das atitudes? Nós temos a atitude da freira, que deu leite, e tem a atitude do supermercado ou da fábrica, que estava com o leite que deveria ter sido jogado fora, mas eles colocaram lá para ser vendido num preço mais barato. Ô, professor, Sim. o acontecimento que a gente pode citar lá de Goiânia é o Césio. Tipo assim, o pai da menininha não tinha intenção de matar ela, ele simplesmente achou que aquele pó daquela cor ia chamar a atenção dela, ela ia gostar, e ele não fazia ideia que aquilo lá poderia matar ela e gerar um evento tão traumatizante. Agora, se me permita colocar para você uma diferença importante. Porque tudo isso que nós estamos tratando aqui no Kant é algo que é racionalmente pensado. Você está entendendo? Então, vamos voltar no exemplo da freira. Ela, racionalmente, ela tinha que ter medo do leite? Pensando nas leis, pensando na vigilância sanitária, ela tinha segurança de que aquele leite estava bom. Porque se ele não tivesse bom, conforme a lei, aquele leite não poderia estar sendo vendido. Agora, pensando no pai da menininha lá no Césio, ele não tinha conhecimento sobre o Césio, e muito menos sobre os efeitos do Césio. Então, já que ele é ignorante, a palavra ignorante é aquele que não sabe, então não dá para ser julgado a boa vontade ou a má vontade dele. Entendeu? Então é um ato que não dá para você julgar. Só julga quando você sabe o que você está fazendo, com o que você está lidando, as consequências do que você está fazendo e os motivos do que você está fazendo. Assim, eu sei que para Kant não ia acontecer nada, mas se ele tivesse vivo até hoje, as pessoas que sofreram com o Césio, com certeza buscariam justiça contra ele. Sim, mas aí ele se defenderia justamente pela ignorância. Ele não sabia, sabe? Ele não sabia. Como é que você vai condenar uma pessoa dela não saber da coisa que ela não podia fazer? Tipo, você deixa eu vou fazer uma comparação muito, muito ridícula, né? Mas só para pensar. Até com um ano mesmo. Eu tenho um filho de 3 anos, né? E só moramos nós dois aqui em casa. Eu estava aqui no escritório, trabalhando e tal, aí ele chegou aqui, todo sujo de sal, né? No rosto, no braço, na mão. E chegou, papai, eu vou lavar a mão, pode? E eu olhei para ele com aquela cara, assim, aquele desgosto, né? Aquele tanto de sal que ele tava na mão ali. Eu falei, não, Kevin, o que é isso? Eu vou lavar a mão, tá? E foi lavar a mão. Quando eu saí para olhar o que ele tinha feito, ele pegou a vasilha de sal e derramou no sofá para todo lado, né? E aí, o que eu tenho que fazer com ele? Eu vou bater nele para ele parar de fazer uma coisa dessas? Porque ele tem 3 anos, entendeu? Então, ele não tem esse julgamento de boa vontade, má vontade. Ele estava se divertindo, fazendo uma boa vontade, mas na irracionalidade dele, porque ele não sabe medir as consequências desses atos. Agora, quem fez errado na história? É eu de ter deixado o sal à altura que ele pudesse pegar. Entendeu? Aí seria essa situação da consequência dos meus atos. Eu, enquanto pai, enquanto deveria estar protegendo esse menino,
Eu deveria estar observando o tempo todo na casa aquilo que se constitui um perigo para ele. E tomar conta disso. E se por acaso eu deixar lá uma faca e ele pegar essa faca e ter um acidente e morrer, aí você vai buscar justiça comigo, porque eu tenho sã consciência e por acaso eu agi de má vontade e não cuidei direito do meu filho. Entendeu? Agora, se eu for uma pessoa racionalmente comprometida, se eu tiver problemas mentais, por exemplo, aí não tem como você me condenar. Porque eu não tenho condições de cuidar de uma criança, por exemplo. Entendeu a diferença, gente? Eu só estou tentando assim para a gente esclarecer, para a gente avançar aqui na ideia, porque é tudo pensado, é tudo matematicamente organizado, né? E não é uma questão ingênua, é uma questão de fato de sabedoria. Porque você sabe muito bem, agora eu estou acusando você, tá? Pondo o dedo na sua cara. Você sabe muita coisa que você faz errado, você sabe que é errado. Ou você vai dizer que aquilo que você por acaso fez errado aí, os seus pecados da sua vida, seja eles graves ou seja eles leves, você fez porque, eu sou um coitado, eu não sabia, eu fui enganado. Pensa bem no seu íntimo aí, se as coisas erradas que você por acaso fez até hoje, por acaso, porque nem todo mundo fez coisa errada, não. As coisas erradas que por acaso você fez até hoje, você fez por ingenuidade. Né? Então, gente, quando se fala em vontade, nós estamos no Kant no século XVII aqui. Essa vontade, ela está na teoria filosófica desde muito tempo, em Santo Agostinho, e o procedimento da vontade está na razão, sabe? É você pensar aquilo que você quer. É diferente de desejo. O desejo o desejo você quer saciar a fome, você quer matar a sede, você quer ter ali, ter uma relação sexual, você vai fazer qualquer coisa ali que satisfaz no momento, é o desejo. Agora a vontade não. Você pensa e você quer aquilo que se constitui um bem, aquilo que se estabelece enquanto uma coisa que você faz. Agora eu já vou lá no imperativo categórico. É uma coisa que você faz, você decide fazer e você tem certeza que qualquer um que quiser fazer, pode fazer, que tá tudo bem, tudo beleza, não vai fazer mal para ninguém. Entendeu, gente? Dá para entender, pessoal? Falam sim para mim ou não aí. Sim. Beleza. Então, olha aqui. Essa boa vontade, quando a pessoa decide fazer o que é certo, somente pelo motivo de que é certo. Entendeu? Qual que é a motivação de fazer o que é certo? Porque é certo. Tem que ser feito. Né? Tem que ser feito porque é certo. Não é porque eu acho bom, não é porque eu acho bonito, não é porque o outro vai me dar uma recompensa, não é porque o outro me daria um castigo se eu não fizesse. Mas você decide fazer o que é certo simplesmente porque é certo. Isso nós não estamos falando, gente, de você pegar lá no caixa de um supermercado, você dá uma nota lá de um valor e você tem que ganhar tipo R$10 de troco e o caixa te dá R$20 de troco e você tem que devolver os R$10, né? Por que você tem que devolver os R$10? Porque os R$10 não são seus. Foi um erro ali e você tem obrigação, porque você fez a conta, você sabe que tem que devolver, né? Porque é certo. Isso é uma coisa mínima. Nós estamos falando aqui de coisa da humanidade inteira. Nós estamos falando de coisa aqui de eu e qualquer um dos 7 bilhões de habitantes do mundo teria que fazer para, de fato, garantir essa motivação do que é certo nas nossas atitudes. Né? Parece que eu estou fazendo até pregação em cima disso aqui, mas é só porque eu fico... que como assim, eu não vejo o rosto de vocês, eu não vejo assim, a expressão dos senhores, aí eu fico meio inseguro sem saber o que de fato está chegando aí. Mas beleza, se eu tiver muito repetitivo, vocês falam do mesmo jeito, se tiver faltando alguma coisa, vocês perguntam. Aí aqui a pergunta, alguém poderia me responder essa pergunta aqui? Alguém poderia se manifestar? Não precisa falar o que você acha, o que você... a sinceridade sua. Mas me dá uma resposta. Por que não mentir? Qual que é a motivação? Que nós sempre... que por que eu estou apertando um motivo, é uma coisa que está lá atrás, né? Por que não mentir? Quem poderia me responder isso aí? Professor, porque mentir não é certo e o medo da consequência? Então, vamos guardar essa resposta sua e ver o que o Kant vai falar dela, daqui a pouco nós vamos ver isso, tá? Então, você me respondeu que mentir... Mentira? Desculpa, fala de novo? O senhor está generalizando todo tipo de mentira?
É mentira. Mentira é Porque, mentira. assim, vamos supor uma situação aqui. Porque, tipo assim, eu não conheço o senhor, eu só tenho o senhor como meu professor. Aí eu chego pro senhor e faço uma pergunta pessoal. Então, se o Sim. senhor não me dizer a verdade, o senhor está contra a ideologia de Kant? Sim. Sim, não tem nada que. Agora o Tipo, senhor tem sua vida pessoal é uma pessoa desconhecida. não importa, não importa. Vai julgar é a sua atitude de mentir. Não importa para quem você mentiu e nem as condições que levou a sua mentira. Só um exemplo, eu tenho um tio, tive um tio, né, morreu já. Ele tava com. Ele tinha o avô dele morreu de um câncer na coluna vertebral. O pai dele morreu desse câncer na coluna vertebral e ele também tinha esse câncer na coluna vertebral. E aí ele sentia o câncer na coluna e aí atacava o peito. Acho que ele sentia a dor na região do peito. E um filho dele, que era médico, falava para ele que o problema dele era de coração. Ele tinha problema cardíaco. E fazia lá os exames do câncer e algum tratamento até do câncer, mas falando para ele que era o questão cardíaca. Por quê? Porque ele falava o tempo todo que se ele tivesse a doença do pai e do avô dele, ele dava um tiro na cabeça e ele morria. Né? Ele não ia sofrer o que viu o pai e o avô dele sofrer. Então aí o filho dele, o que ele fez? Mentiu para ele durante vários anos, dizendo que ele tinha problema cardíaco e não tinha o problema do câncer lá. Então, segundo Kant, a mentira é errada, não é certa, então simplesmente você não vai mentir de jeito nenhum. Mas antes de ter essa constatação de que você não vai mentir, tem que perguntar aqui por que não mentir. Porque a mentira não é certa, como a resposta já foi dada aí. Né? Agora, mas se ele tivesse contado a verdade, ele teria dado um tiro no ouvido. Mas aí quem fez o ato errado? Foi quem levou o tiro no ouvido, quem deu o tiro no ouvido ou quem contou a verdade? O que vocês acham disso? Um problema, né? Quem está agindo errado aí na história? É quem suicida porque escutou a verdade ou é quem disse a verdade? Quem suicida. Justamente, porque aí já fere aquele outro princípio um pouquinho anterior aqui do Locke, né? Lembra do liberalismo? Liberdade, vida e propriedade. A gente não tem direito de dispor disso. Isso conforme a teoria liberal. Entendeu? Então o suicídio, ele é errado. E não é só na religião, é no capitalismo, entendeu? O suicídio, até na sociedade capitalista que nós vivemos, ele é totalmente, duramente condenado. Né? A pessoa que tem a vida, ela não pode dispor dessa vida. Isso é outra história, né? Mas a questão é essa aqui, olha. Por que não mentir? Simplesmente porque não é certo. Agora, a moça falou aí que medo, por que não mentir? Medo de consequência, medo de alguém punir, né? Medo de punição. Aí, esse é um ponto que o Kant não vai concordar com ela, tá? Medo de punição. Você não tem que ter medo de punição. Você tem que fazer o que é certo e pronto. Você tem que dizer a verdade e pronto, né? Não importa. Não importa o que vai acontecer, né? Não era por causa da consciência não, que a gente não mente? Mas a consciência não... Ah, tá, agora você colocou um ponto muito sério aí. Porque agora eu quero saber se é isso mesmo que você está falando. Consciência é algo ligado à sua razão, à sua própria inteligência, ou algo ligado à religião que você foi formada, ou à família que te criou, ou à escola que te ensinou? Qual dos dois? Uai, depende muito de cada pessoa, né? Não, mas aí tenta buscar o princípio universal, o princípio que seria para mim, para você e qualquer um. Eu Olha, acho que, no geral, é a família. Ah, então tá bom, então tá errado. Então, entenda isso. Porque a família, ela é tradicional, não é? Então tem família de um jeito, família de outro, família de outro. Tem país de um jeito, país de um outro, assim, lugar onde vive e tudo mais. Então, já que é assim, varia. Como você disse, varia demais. Agora, no caso, o Kant, quando ele chama de consciência aqui, ele está chamando de boa vontade.
E essa boa vontade está ligada à nossa razão, à nossa inteligibilidade, à nossa inteligência. E aí, o que é certo vai ser certo para mim, para você, para qualquer um no mundo que pensa, né? Diferente dessas teses tradicionais que a gente pega numa igreja de um jeito, na outra igreja de outro, numa família de um jeito, na outra família de outro. Entendeu? Então, as instituições acabam sendo frágeis nesse sentido, uma vez que ela dá conta de formar apenas o seu grupo. Ela não forma a humanidade inteira, ela não abrange a humanidade inteira. Agora, o princípio racional nosso abrange. Seria por aí. Nós estamos só fazendo pano para manga aqui para a Laura resolver com vocês quando falar do imperativo categórico. Lembra que nós estamos na primeira sessão só fazendo o quê? O percurso que o Kant foi entendendo até chegar na tese dele, que é na aula que vem. Certo? Então, mas já vamos concluindo isso aqui. Por que dizer a verdade? Porque a verdade é o certo. E você não tem que ter medo de punição, não. E e outra coisa, você não diz a verdade para ganhar algum benefício. Você não diz a verdade em troca de algum presente. Você só diz a verdade porque é o correto dizer a verdade. Você não mente em circunstância nenhuma, porque você não pode mentir. Simplesmente assim. Entendeu? Vai lá, pode falar. Eu tinha perguntado assim que, então, no caso, no racional, eu podia considerar como... Não é praticamente um medo da consequência. Mas a lógica, né? Sim. Não é só o medo daquela consequência daquele ato. Mas a lógica, pensa se a humanidade toda começar a mentir com mentirinhas. Não vai ser um problema para a humanidade inteira? Se a aí, conforme Kant, se a humanidade inteira não pode mentir, então você também não pode. E não tem mentirinha nem mentirona, tem mentira. Que já é a corrupção na sua atitude. A sua atitude passa a ser uma má atitude na medida que você fala, nem que seja uma mentirinha, uma fofoquinha, uma coisinha. Ou você deixa de dizer uma verdade que tem que ser dita. Né? É por aí. Não sei se... mas, enfim, nós... Olha aqui, gente. As leis morais, né? As leis morais absolutas, elas partem de um princípio. O dever... Então, o dever falar a verdade, o dever de não mentir, olha aqui, é o quê? A necessidade. É a necessidade de uma ação feita por respeito à lei. Né? Então, desrespeito, esse dever, é uma necessidade. E você respeita a lei, por quê? Porque você respeita a lei, porque você acredita que todo mundo vai respeitar a lei. E se todo mundo respeitar a lei, nós vamos ter um bem, nós não vamos ter um mal. Agora, se um desrespeita, aí outro desrespeita, aí vai indo, você vai ter uma catástrofe, um problema geral. Eu vou indo. Se quiser me interromper, interrompo quando vocês quiserem. Então, a lei é agir, né? A lei é agir. De que forma? Conforme o dever, certo? Você age conforme aquilo que você deve, aquilo que você é obrigado, certo? Ou cumprir regras pelo simples fato de que elas precisam ser cumpridas. Entendeu? Simplesmente tem que cumprir, pronto. A lei existe, ela tem lógica, ela convém para um bem geral. Então, por que não vai cumprir? Vai cumprir, tem que cumprir. Você deve cumprir essa lei. Entendeu? Agora, o problema, gente, o que é visível, é que nós não estamos nem aí para isso, né? Nós não estamos nem aí para essa teoria do Kant aqui. Porque quem de vocês aí está uniformizado conforme a lei determina? Só fala eu para mim. Tô com a camiseta só. Então, tá com o cabelo preso direitinho, né? Tá essas coisas todas. Então, assim, aí eu sei que não tá. A gente sabe que não tá, não é? Mas por que não tá? Não é a lei? Não é a regra?
Você não fez uma matrícula e foi determinado que tem essa regra? Aí mudou o regime aí por conta da pandemia. Não foi determinado que você esteja com a câmera ligada. Não foi determinado que você esteja com um uniforme, com agasalho, pelo menos, direitinho. E por que não está? Vocês estão entendendo? Aí tem alguma coisa. Agora, beleza. Se o comandante entrasse na sala aqui agora e falasse assim, olha, se vocês não ligar a câmera agora, se não correr lá e vestir o uniforme agora, vocês vão ser expulsos do CPMG. Aí quero ver, só a câmera ligando, né? Para todo lado. Não é? Por quê? Aí é uma ação, é o que foi dito aqui, ó. Com medo de receber uma punição. Não é uma ação com base naquilo que tem que ser, que é simplesmente respeitar a lei, que é simplesmente cumprir o que tem que ser cumprido. Pensando nessas questões, né, conforme Kant, por exemplo, só existe assassinos, só existe marginais, porque existem esses pequenos delitos, essas pequenas questões de descumprir o que tem que ser cumprido, e aí vai gerando uma sociedade de corruptos, uma sociedade de pessoas que não cumprem a lei, e o fato de não cumprir a lei gera um prejuízo tremendo para a sociedade. Certo? Mas eu não estou fazendo pregação religiosa aqui, não. Só estou tentando entender dentro dos exemplos que a gente tem na nossa mente. E aí, temos 4 tipos de ação. Né? Então, tem algumas ações que violam o dever. Né? Tem ações aí que... Sabe o que é violar, né? Então, descumpre ou atrapalha o dever. Então, tem a ação assim... Ser bobo, para que ligar essa câmera... não influenciando o outro a não fazer o que tem que ser feito. Esse é o tipo de uma ação. Outra ação. 2. Os atos que estão de acordo com o dever, certo? Então, esse aqui é o negativo total. Aqueles que violam o dever. Mas agora tem esse aqui que está de acordo com o dever, mas você só está fazendo porque você está recebendo alguma recompensa, certo? Então eu vou te dar um ponto na média se você ligar a câmera. Então tá dentro da lei, que é ligar a câmera e usar o uniforme, né? Mas você só vai fazer porque você vai ganhar um ponto. Tá separando os dois. Agora tem mais um. Os atos que estão de acordo com o dever, certo? Mas você só está fazendo porque você está evitando alguma penalidade. Ou seja, alguém do disciplinar vai entrar na aula e ver. Quem tiver com a câmera desligada, ele vai começar a dar relato. Tá claro esses 3 até aqui, meninos? Sim. Então, viola, faz o que é errado mesmo. É o primeiro. O segundo, faz o que é certo, mas é só porque está ganhando alguma coisa em troca. O terceiro, faz o que é certo, mas só porque tem medo de ser penalizado, de receber uma multa ou uma punição. E agora, o quarto ato, né? Os atos que estão de acordo com o dever, mas para os quais, aqui que está o ponto do Kant, tá? Você age que é o certo, mas você não recebe nenhuma recompensa ou você não está nem aí preocupado com sofrer nenhuma penalidade. Entendeu a pureza da ação aqui, gente? Consegue perceber essa pureza da ação? Aí você faz o que é certo. Por que você faz o que é certo? Né? Você faz o que é certo porque é certo. Você não faz o que é errado. Por que você não faz o que é errado? Porque é errado. Só isso a resposta que o Kant esperaria que a humanidade dissesse. Entendeu? Essas atitudes corretas, então, elas não dependem de bônus, né, nenhum, e também não dependem de penalidade nenhuma. Aqui que vai chegando, né? A gente colocou aqueles exemplos lá no início, né, da aula da semana passada, e aí agora a gente vai buscando aqui essa conclusão com base no Kant, não é? E o nosso tempo já se foi mais uma vez, né? Só que com isso já dá para gente encerrar, né? Para a gente encerrar
essa atividade. Aí, para encerrar mesmo, já está no horário, né, gente? Vocês, por favor, vai lá no blog, tem lá a segunda participação da aula, e nessa segunda participação da aula, vocês realizam essa atividade que eu estou pedindo lá. Ok? Ok, pessoal? Ok. Aí, semana que vem, então, a Laura com o imperativo categórico. Aí a gente encerrou essa introdução do Kant aqui. Beleza? Foi um prazer. Então, corre lá, já está começando a outra aula já. Desculpa aí ter passado 3 minutos. Professor, e a chamada? Eu faço pela entrada no Teams aqui. Ok.